Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nessa manhã, por mais essa oportunidade, Senhor, de levantar, de respirar, de estar aqui, Senhor, junto com os irmãos, te adorando, Senhor, exaltando o teu santo nome, Pai. Continua, Senhor, ministrando os nossos corações, Senhor. Nós se rendemos a Ti, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Continua, Senhor, ministrando, continua fazendo a Tua obra em nossos corações nessa manhã. Eu me coloco aqui, Senhor, como instrumento Teu, Pai. Que o Senhor continue usando, Senhor, a minha vida como instrumento Teu aqui nessa manhã. Que a minha voz seja a Sua voz aqui, Pai, falando. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que adoração gostosa. Que alegria de estar aqui. Quem está alegre aí, dá uma glória a Deus. É isso, é a alegria de estar na presença, de estar junto com os irmãos, de estar no mesmo propósito. E o Senhor se alegra muito com a gente, quando a gente se alegra também de estar com Ele, de fazer parte disso, da igreja. Amém? E é exatamente sobre isso que o Senhor quer falar conosco hoje. O tema da ministração de hoje é o prazer de cumprir a missão. Amém? Então, a gente teve aqui o exemplo do pessoal do louvor, prazer que eles têm de adorar a Deus aqui e levar a gente a estar nesse mesmo ambiente, né? A mãezinha que veio aqui apresentar a bebê também recebeu aí essa missão e tem um prazer de cuidar ali, de amar a filhinha dela, né? E agora com um propósito de ser a filha de Deus. Então, como nós estamos olhando para essa missão? Essa é um chamado para nós. Então, a proximidade com Cristo transforma o ID em um estilo de vida. Amém? Então, o nosso ID tem que ser um estilo de vida. E lá em Marcos 16, Marcos 16, versículo 15. E aqui Jesus fala assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. E depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. E então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Então, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, amém? E aí, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da...
E isso não vem de vocês, é dom de Deus. E não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E lá em João 20, aqui na versão de João, né? Na visão de João, depois que Jesus aparece, aqui no momento que Jesus aparece para os discípulos, no versículo 21, novamente Jesus lhe disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, quem estava aqui no último culto, quem assistiu o culto da noite, na semana passada, domingo passado, e Deus fez uma convocação aqui, amém? Deus chamou todos aqui na frente, e falou, sem exceção, todos aqui na frente. Então Deus fez uma convocação na semana passada, não foi um convite para você somente estar aqui na frente, mas foi um chamado para um propósito. Então Deus, Ele fala através de nós, mas nós precisamos estar atentos à voz dEle e responder ao chamado dEle. Então, a graça ela já foi liberada na cruz, Cristo já venceu o pecado. Agora cabe a cada um de nós responder a esse chamado. Cada um de nós temos um chamado, amém? Temos uma missão, amém? Agora como nós estamos olhando para essa missão? E aí agora a pergunta não é, Deus, quando o Senhor vai agir? Mas ela é assim, quando eu vou responder ao chamado que Deus já fez? Faça essa pergunta. Quando eu vou responder ao chamado que Deus já fez? Então há diferença de receber a graça e responder à graça. Receber, todo aquele que crê será salvo, amém? Recebemos. Agora, como que eu respondo a essa graça? Como que você responde uma o quanto de gratidão tem no seu coração quando você recebe um presente de alguém? O quanto de alegria tem no seu coração quando você recebe um presente de alguém? Sendo o seu aniversário ou não, mas você recebeu um presente. Como que seu coração se enche de alegria? Como que você expressa isso para as pessoas? Como que você fala para as pessoas? As crianças, elas expressam bem isso, né? É tipo o Kiko, né, do Chaves, né? Quando ele ganha um presente lá, ele vai todo mitidão lá, né? Mostrar para o Chaves que ele ganhou o presente. E é isso, como que nós se alegramos quando nós ganhamos um presente? Então, a graça de Deus é um presente para nós. E a nossa resposta é em fé e obediência. Amém? Lá em Efésios, capítulo 2, a gente leu aqui, falou o quê? Pois vocês são salvos por meio da... E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então é um presente. E nós, em fé, precisamos ouvir e responder, receber e responder essa graça. Lá em Tiago 2, 17. É isso. 2,
17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, além de receber por fé, nós precisamos responder essa graça. E lá em Romanos 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos. É isso aí. A graça, ela vem antes do chamado. E esse chamado exige uma resposta. Antes de nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele já nos aceitou, Ele já nos escolheu, já nos amou. E aí aqui a gente vê a história dos discípulos aqui, quando Jesus foi atrás, quando Jesus teve um encontro com ele, antes de Pedro deixar as redes, Jesus já tinha decidido a ir numa missão. Jesus tinha prazer de estar na missão do Pai. Antes de Mateus deixar a coletoria, antes de Paulo ser transformado, a graça de Deus já estava em ação. Lá em Mateus, capítulo 4, Mateus 4, 19 e 20, aqui quando Jesus estava escolhendo os primeiros discípulos, e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Então a graça chama, e os discípulos respondem, a obediência responde. Aqueles que são discípulos são obedientes à voz do Espírito. Então, esse ide por todo mundo e pregar o Evangelho, ele nasce na sua intimidade com Cristo, na sua intimidade com Deus. Então, muita gente pensa assim: ide por todo mundo e pregar o Evangelho, e aí você já começa, nossa, vou ter que ir viajar, vou ter que sair, vou ter que ir falar. Mas não é somente sobre isso. Alguns têm sim o chamado de viajar às nações para pregar o Evangelho. Mas o Evangelho não se resume em você sair do local que você está para pregar o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, amém? É uma boa notícia. Como nós recebemos o presente, a alegria de compartilhar aquela informação, de compartilhar aquele presente, de mostrar aquele presente, de mostrar o relógio novo, a roupa nova, o brinquedo novo. O Evangelho é uma boa notícia. Antes de Jesus enviar os discípulos, Ele chamou os discípulos para estar com Ele. Então, antes de nós irmos
para as nações e irmos para outros lugares, nós precisamos estar na intimidade com Ele. Nessa intimidade nós vamos entender a missão, vamos compreender esse propósito de Deus na nossa vida, vamos entender esse propósito em nossas vidas, para então cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. Com prazer na missão, com alegria na missão, sem peso. Então é primeiro estar com Jesus e depois ser enviado. Então quem não permanece na presença, dificilmente vai permanecer na missão. Dificilmente você vai ali fazer aquilo que realmente é a vontade de Deus naquele momento, para aquela situação, para aquelas pessoas, para o seu propósito. Porque se você não estiver com Ele, você não vai entender. Vêm as confusões, vêm as mentiras, você aceita e você volta para trás, você desiste, você para. Por isso a importância de estar com Ele, firmado na rocha, é Ele é a rocha, amém? Então, João 15, versículo 5. João 15, versículo 5, fala assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então é com Ele, é na intimidade com Ele que nós iremos prosseguir na missão, iremos entender o propósito, iremos responder ao nosso chamado com Ele, e Ele em nós. Glória a Deus. Então nós não levamos o Evangelho porque nós somos fortes, nós levamos o Evangelho porque nós pertencemos a Cristo. É por meio da fé, e a fé é dom de Deus. Nós levamos o Evangelho não para se gloriar, mas para glorificar Ele, o nome do Pai, para mostrar o presente que nós ganhamos. Amém? Em João 1, versículo 12, fala assim: contudo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Somos nascidos de Deus. Deus nos escolheu desde o ventre da minha mãe, desde o ventre da tua mãe. Deus te escolheu. Somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Amém? Então nós pertencemos a Cristo, por isso nós levamos o Evangelho. E não levamos de qualquer jeito, sem entender. Por isso a necessidade de estar com Ele, de estar em intimidade com Ele, para sabermos, para entendermos, para termos convicção. Lá em Lucas 10, versículo 19, Jesus fala assim:
eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Amém? É isso, a nossa autoridade não nasce da nossa capacidade, ela vai nascer da identidade que nós temos em Cristo. É tomar posse dessa autoridade que Ele nos deu, para seguir nessa missão com prazer, para cumprir essa missão nossa aqui nessa terra com prazer. Precisamos receber essa autoridade de filho, se colocar na posição. Deus está fazendo uma convocação para todos nós. A convocação do ID não é só para o pastor, não é só para o líder de CA. Todos nós, aqueles que foram salvos, aqueles que creram em Jesus, é esses, somos nós, amém? Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Então a igreja aqui em Atos, ela não cresceu apenas pela capacidade humana, mas ela cresceu porque o Espírito Santo conduzia cada passo deles. Eles respondiam em obediência àquilo que o Espírito ia conduzindo a vida deles, com prazer, com alegria, mostrando tudo aquilo que o Pai ensinou a Jesus e mostrou para eles, ensinou eles. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então não é apenas fazer algo para Deus, mas é fazer com Ele. Sermos testemunhas é você ter convicção que Ele está com você. Eu estou nele e Ele está em mim, amém? É isso, é ter convicção. Você não faz as coisas sozinhos, nós não fazemos sozinhos, fazemos com Ele. Ter convicção disso. Quando nós temos essa convicção, é natural o prazer de fazer a missão, é natural o prazer do ID. É caminhar com Deus. Quem anda com o Espírito Santo aprende a ouvir a sua direção, aprende a ouvir a vontade do Pai. E a gente pode ver com a vida de Jesus, Ele nunca apenas ensinou, Ele viveu. Ele veio a esse mundo para mostrar que eu e você, com Ele, somos capazes de viver esse ID. Ele veio aqui e mostrou isso para nós. Ensinou os discípulos que o Evangelho chegou até aqui hoje, porque eles entenderam esse propósito e tinham prazer na missão de cumprir o ID. Por isso chegou até a mim e você. Não só da alegria deles de entenderem o propósito, mas da alegria daqueles que se achegaram até você para trazer essa boa notícia. Esses também entenderam o propósito, também tinham prazer e têm prazer de cumprir a missão. Então a gente vê o exemplo de Jesus lá no deserto, quando Ele foi levado no deserto pelo Espírito. Todas as respostas dele eram pela palavra, pela Escritura.
Então ele venceu usando a palavra de Deus. Então quem deseja cumprir o ID e ter prazer e saber que você está no caminho certo, precisa estar diante da palavra de Deus, tomar posse de tudo aquilo que Ele já liberou para nós sermos aqui. Amém? Lá em Marcos, capítulo 4, versículo 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então ele não falou segundo o medo dos discípulos ali, ou ele falou segundo a autoridade do Pai. Você ter essa convicção faz você seguir a missão, cumprir a missão. Então Deus não te coloca em algumas situações por acaso. Deus não coloca e envia pessoas no seu caminho por acaso. Mas precisamos entender essa graça de Deus sobre nós, que é o poder dele em nós, e responder, sabendo que Ele está comigo. É a vontade dele para a vida daquela pessoa. Eu preciso manifestar o Evangelho, mostrar o Evangelho, trazer uma boa notícia, que eu recebi um dia. E aí a gente vai aprendendo com Jesus aqui, lá em João, capítulo 11. Versículo 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Então, quando nós entendemos e temos prazer de cumprir a missão, nós começamos a estar nos lugares que Deus nos envia para olhar diferente daqueles que estão olhando de uma forma natural. Nós precisamos olhar como Deus olha. Nós somos sobrenaturais, amém? Estamos aqui de passagem. Enquanto todos estavam olhando a morte, Ele viu vida. Ele trouxe vida através da palavra. Lázaro, vem para fora. Então nós quando nós lemos Romanos 12:2, não se amoldeis com as coisas desse mundo. Não são as pessoas desse mundo, mas é a forma da cultura desse mundo é implantada aqui. Nós somos aqueles que não aceitamos a cultura do mundo. Viemos trazer uma boa notícia. Amém? Então comece a olhar para tudo aquilo que é morte ao seu redor e declare vida. Comece a declarar através da palavra de Deus vida sobre tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que não se mexe mais na sua vida. Comece a trazer um novo fôlego para dentro de você. O Espírito Santo faz isso em nós, Ele traz vida em nós.
Jesus veio para trazer vida e vida em abundância para nós. Então não são coisas desse mundo, da cultura desse mundo que vai nos paralisar. O que é aquilo que você está vivendo hoje, que é contrário à vontade de Deus para a sua vida? Comece a declarar vida. Ele agradeceu o Pai. Ele tinha certeza que o Pai estava ouvindo, que o Pai estava ali com ele. É a vontade do Pai. Por isso ele declara. É isso que nós temos que olhar para as situações ao redor que vão contrário à vontade de Deus para a nossa vida. Não é vontade do Pai para nós. E nós precisamos aprender a praticar isso. Porque é isso que vai trazer vida em nós. Vida em nós é a convicção de que é Ele que faz. Não é a minha força. Nós estamos aqui hoje porque Ele permitiu nós acordarmos e nos deu ar para respirar, força para andar. E muitas coisas não acontecem nas nossas vidas, não é porque Deus não quer, é porque se acontecer da forma que nós estamos agindo, não foi Deus que fez. Então nós precisamos aprender a praticar, olhar para as coisas, situações ruins, horríveis, que não é a vontade de Deus na nossa vida, e começar a declarar vida sobre elas, porque dessa forma nós vamos ter convicção que foi Deus que fez. Amém? A gente também vê o exemplo de Jesus lá na cruz, Lucas 23, versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então aqui a gente vê Jesus no maior sofrimento dele, ele ainda revelou o coração do Pai. Revelou o amor do Pai. Então ele não responde com vingança ali, aqueles que estão maltratando ele, mas com graça. Então, o ide ao Evangelho é além de somente viajar para um outro lugar, mas olhar as atitudes e aprender com Jesus. Se a gente não perdoar, não estamos cumprindo o ide. Se nós não amarmos, não estamos cumprindo o ide. Não estamos tendo prazer de cumprir a missão. Se não obedecermos, não estamos cumprindo e tendo prazer na missão. Então, em todo o sofrimento que você se encontra hoje, olhe para essa passagem de Jesus na cruz. E em vez de responder na emoção, pergunte qual é a vontade do Pai, para que você tome uma posição nesse momento. Qual é a sua vontade para mim nessa situação, Pai? O que eu preciso responder? Como eu preciso responder? E Ele vai te falar.
Não é nós abaixarmos a cabeça e aceitar aquilo que está destruído e parar na missão, mas também não é você avançar de uma forma que é pela emoção, mas sim na vontade do Pai. Sim, obedecendo e agradando a Ele. Mas pastor, é muito difícil, você não está na minha pele, você não sabe o que eu passo. O ID é você saber que você tem um propósito. Agora, como vai ser até você cumprir essa missão, nós não sabemos. João 4, versículo 31. Aqui, continuando aquela passagem que a gente falou na semana passada, da mulher samaritana. Mas aqui trazendo o ensinamento de Jesus para os discípulos. Porque foi Jesus que pediu para eles ir comprar comida. Amém? Jesus estava com fome. E ele parou ali para falar com aquela mulher, e quando os discípulos chegaram, enquanto isso os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus deu um ensinamento aqui de obediência, de prioridade para aquilo que é a vontade de Deus, de prazer, de alegria em fazer aquilo que era a vontade de Deus naquela situação, e não suprir a sua própria vontade no momento. Então muitas coisas que nós precisamos viver, e que nós precisamos naquele momento, e se nós pararmos para refletir: Pai, qual é a tua vontade aqui? Se Ele falar que é o contrário daquilo que nós precisamos, nós vamos responder como Jesus respondeu. Isso é ter o prazer de cumprir a missão, é priorizar a vontade do Pai. Enquanto os discípulos estavam preocupados com o alimento físico, ele estava celebrando mais uma vida alcançada. Ele estava alegre ali, porque ele alcançou mais uma vida. E ele sabe que aquela vida entendeu o propósito, entendeu e sentiu prazer de cumprir a missão, e avançou e manifestou o reino. Trouxe uma boa notícia para aquela cidade, e a cidade inteira foi transformada. Então quem encontra Jesus se torna uma testemunha dele. Eu estou com ele, ele está comigo. Sou testemunha porque ele fez na minha vida, vai fazer na sua também. Essa é a alegria de cumprir, é o prazer de cumprir a missão. É ter a convicção que ele fez, ele faz na minha vida e pode fazer na tua também. É isso. Jesus formou os discípulos caminhando com ele. Jesus coloca
pessoas para nos ensinar a andar com Ele. Precisamos ouvir a voz do Espírito, aprender com Ele na nossa intimidade e seguir na missão. É sobre Ele, mas o que Ele tem que fazer já foi feito, para nós entendermos. Agora já recebemos, amém? Agora precisamos responder. O ide a todo mundo e pregar o Evangelho é responder essa graça que nós recebemos. Então, lá em Mateus 14:16, dai-lhes vós mesmo de comer. Então ele ensinou responsabilidade para os discípulos. Em João 13:14-15, ele lavou os pés dos discípulos, ensinou a servir. O maior no reino é o menor aqui, ele ensinou a servir, nós viemos para servir. E lá em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Ensinou renúncia. Não tem como termos prazer em cumprir a missão sem renunciar a algo, sem deixar para trás. Aquela mulher deixou o cântaro, Pedro deixou as redes, vários outros discípulos tiveram que deixar algo para seguir Jesus. O ide, o prazer em cumprir a missão, nós precisamos deixar algo para trás. Mateus 6:33, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Prioridade, ele ensinou aqui. E em cada ensinamento ele preparava ali os discípulos para viver o ide. Então, se nós não tivermos ali a intimidade com o Pai, nós não vamos cumprir com prazer essa missão do ide. Ou iniciaremos e pararemos no meio do caminho. Mas essa não é a vontade do Pai para as nossas vidas. Deus quer ensinar experiências maravilhosas com Ele, para cada um de nós aqui. O Senhor, Ele fala isso no meu coração muito forte agora. Eu quero ter experiências com meus filhos. Fale para eles se achegarem a mim. Se acheguem ao Pai, e vocês vão viver experiências que vocês nunca tiveram nem noção de como é. Nosso Deus é o Deus do impossível. A experiência que Ele quer ter com cada um de nós é mostrar que Ele é o nosso Deus, esse Deus do impossível. E quando nós se achegarmos a Ele, tudo que nós pedirmos em nome de Jesus será feito. Tudo que nós ligarmos aqui na terra é ligado lá no céu. Precisamos ter esse prazer de cumprir a missão. E cumprir a missão muitas vezes é renunciar, é priorizar, é obedecer. E às vezes são coisas que nós não achamos muito bom no momento. Mas ser filho é saber que o Pai está no controle de todas as coisas. Ele é um bom Pai e cuida de cada um de nós. Então, o Senhor, Ele está fazendo uma convocação para todos nós. Existe um chamado.
E quem não conhece, quem não responde esse chamado, ó como é que responde. Conhece os versículos, mas não vive o Evangelho. Sabe da Bíblia, mas não pratica. Sabe da vontade de Deus, mas não pratica. Espera sentir algo extraordinário antes de obedecer. E o princípio é obedecer. E aí sim, vive o extraordinário. Guarda a fé apenas para si. E esses são aqueles que não entenderam o chamado, ainda não responderam essa graça que nós recebemos. Só recebeu, mas não respondeu. Esses são que vivem e não respondem o chamado. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Você já se imaginou você olhando no espelho e você dá as costas, você não sabe mais quem você é? Esse é o perigo da gente saber e não praticar. Deus, Ele quer gerar uma identidade de filhos em nós. Aqueles que têm prazer de cumprir a missão são filhos, se colocam e se posicionam como filhos. E Deus quer gerar filhos através de mim e de você. Somos filhos, amém? E quem respondeu? Nós somos esses aqui, que respondemos o chamado. Compartilha Cristo naturalmente. Não tem peso. É um estilo de vida. É o que você vive. Você é testemunha de Cristo. Amém? Ah, mas você não estava lá 2000 anos atrás. Você não tem noção, Ele está aqui agora. Ele é vivo, Ele não morreu. Ele ressuscitou ao terceiro dia. É isso. É ser um estilo de vida em nós. Servir com alegria. Parar de murmurar porque alguém te pede algo. Deus não coloca as situações e as pessoas por acaso. Novamente, estou falando aqui. Não tem situações por acaso, não existe pessoas por acaso. Então não reclame no momento de servir. Esse é o nosso chamado. Ao contrário do mundo, o mundo só quer receber. A cultura desse mundo, cultura caída desse mundo, é só receber. Nós não somos esses que só recebem, nós somos aqueles que recebeu a graça de Deus e responde para o mundo quem somos, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai. Nós somos a resposta de Deus para o mundo. Há uma ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Então aquele que responde o chamado vive como discípulo dentro de casa, no trabalho, na igreja. E entende que essa palavra de ide por todo mundo não é somente viajar para um lugar, mas é viver o evangelho, pregar essa boa notícia na minha casa, na minha escola, no meu trabalho, aonde eu estou. Esses é aqueles que entenderam. Entende que cada ambiente pode ser um campo missionário. Temos que desmistificar essa coisa de missionário. Não é somente viajar, lógico, tem aqueles que têm o chamado para ir para longe, para viajar. Mas nós colocamos tanto essa cultura
que o ID é só para esses, e não, é para todos nós. Colossenses 3:17. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por meio dele. Tudo é para ele, tudo é com ele. Amém? Eu queria pedir para vocês fecharem os olhos uns segundos. Talvez você esteja esperando um novo chamado, mas Deus está lembrando hoje um chamado que Ele já fez para todos nós. Talvez você esteja pedindo uma nova direção, mas o Senhor está dizendo hoje: comece obedecendo a última direção que eu lhe dei. Qual foi a última direção que Deus lhe deu? Comece obedecendo ela. O ID começa quando um coração diz: eis-me aqui, Senhor. Então, eu gostaria que, se você recebeu essa palavra hoje, se você recebeu e quer responder esse chamado de Deus para a sua vida, você fale aí, grite aí, fala: eis-me aqui, Senhor. Tem mais pessoas aqui. Foi fraco esse eis-me aqui. Então, se você que quer responder essa graça que você recebeu hoje, que você entendeu o propósito de Deus, esse ide por todo mundo, precisa sair uma voz de cada um de nós: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia, é isso. Glória a Deus, Pai. Recebe aqui, Senhor. Cada uma, palmas aqui, Pai, é para Ti. Seja exaltado e glorificado, Senhor, nesse lugar, Pai. Olha, Senhor, os corações que disseram nessa manhã: eis-me aqui, Pai. Somos esses que vamos responder, Senhor, com uma vida, um estilo de vida aqui nessa terra, Pai. Somos esses que vamos ser a resposta do Evangelho, a resposta de Deus para o mundo. Amém? Então os irmãos aqui, eles vão iniciar aqui uma adoração. Se você quiser ficar de pé, pode ficar de pé, da forma que você se sentir melhor aí e puder, mas responda para o Senhor nessa manhã. Diga, deixe sair do seu coração o prazer que você tem, o prazer que você quer ter para cumprir essa missão, para estar na vontade do Pai. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos, Pai, nesse lugar. Nós Te adoramos, Pai. Aleluia. Vamos fazer melhor? Já que desde a semana passada e nós iniciamos essa palavra hoje falando que era uma convocação de Deus, sai do seu lugar hoje. Mostra para Ele que você entendeu esse chamado, que você está respondendo para Ele o que a tua boca falou agora. Eis-me aqui, Senhor. Vem aqui, vamos adorar todos juntos, mostrando para Ele que nós queremos ter esse prazer de cumprir essa missão dEle aqui na terra. Você saindo do seu lugar, estando aqui, você mostra para Ele que você quer deixar de ser somente ouvinte e quer ser esse que pratica a palavra de Deus, a vontade dEle. Você é aquele que escuta a voz do Espírito. Aleluia.
venha para o altar. Hoje não é um chamado apenas para missionários, mas é um chamado para filhos e filhas de Deus. É um chamado para todos aqueles que pertencem a Cristo. Aleluia! Glórias, glórias a Ti, Pai. Eis a voz que clama no deserto, anunciando que veio o Rei. Preparem o caminho no coração, se arrependam de seus caminhos maus. Eu sei que eu não sou digno, mas me permita ao menos amarrar a sandália dos teus pés. Eu sei que eu não sou digno, mas me permita ao menos amarrar a sandália dos teus pés. Eis-me aqui, eu anunciarei a sua grandeza. Eis-me aqui. Eis-me aqui, eu anunciarei a tua grandeza. Isso! Eis-me aqui, Lindo Jesus! Aleluias! para te servir. Estamos aqui, Pai. Se rendemos a Ti, Senhor, nessa manhã. Eis-me aqui, Pai. Queremos, Senhor, ter esse prazer, essa alegria, Senhor, de expressar, Pai, o Teu amor, Senhor, para as pessoas, Pai, porque nós temos convicção, nós experimentamos, Pai, desse amor, Pai. Nós somos esses que se colocamos como os Teus filhos aqui, amados, queridos, escolhidos, Pai, para um propósito, para uma missão, Pai. E nós dizemos, Senhor, aqui, eis-me aqui,
Usa, Pai, a minha vida, usa a vida dos meus irmãos, Pai, para que seja, Senhor, o teu propósito manifestado, Senhor, através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós, Senhor, profetizamos, Pai, sobre a tua igreja, Senhor, nessa manhã, que nós iremos viver, Senhor, o melhor da tua vontade, Pai, nessa terra, Pai. Nós iremos, Senhor, cumprir o nosso chamado, Pai, para manifestar, Senhor, a tua vontade aonde nós estivermos, Senhor. Em nome de Jesus, que recebam ousadia, que recebam a autoridade dos céus nessa manhã, para que você cumpra o chamado do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.